Doutor Maitinger, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas que não foram propostas. Eu estava com saudade do senhor já aqui. Fazia tempo que o senhor não vinha para cá. O trabalho não permite uma frequência maior, mas toda vez que for possível a gente atende o chamado. Bom, nas últimas vezes que nós conversamos, o senhor tinha essa preocupação enorme com a vara da infância, que é a sua menina dos olhos, aquela preocupação com recuperação e etc. E hoje só se fala em crime nesse país. A gente começa a assistir os jornais da manhã, na grande mídia, o Bom Dia Cidade é os crimes em Bauru, o Bom Dia São Paulo é os crimes no estado de São Paulo, o Bom Dia Brasil é os crimes no Brasil. Mas que ascendência impressionante, que banalização do crime no país, né, doutor? É verdade, é verdade. E quando não é o crime, é o futebol, né? Fala assim, agora vamos no noticiário esportivo. Só falta os técnicos começar a vender jogo também e viram criminosos também, né? Como é que o senhor viu a nova lei das execuções penais aí, das liminares, do poder do delegado, das atribuições do juiz que agora estão bem discriminadas? Como é que o senhor viu isso daí? Olha, toda lei nova tem aspectos positivos e aspectos negativos, né? E, na verdade, somente com o passar do tempo é que nós vamos poder ter uma visão mais precisa do que quais as consequências que essa lei trará. A verdade é uma só, né? Num primeiro momento, né, a tendência é a gente ignorar. Essa lei tramitou 10 anos, né? 10 anos no Congresso. Agora, reclamar dela é ter... Né? 10 anos? Ela tramitou 10 anos no Congresso. Então, no primeiro momento, o pessoal ignora. No segundo momento, né, ridiculariza. No terceiro momento, combate. No quarto momento, a lei se impõe e você tem que aplicá-la. E nós estamos nesse quarto momento, né? Esse é o momento da aplicação da lei. A primeira modificação substancial da lei foi quanto ao Instituto da Fiança. Para que o ouvinte entenda o que é fiança, quando alguém vai preso, ele tem o direito constitucional de dar uma garantia em dinheiro, que ele vai comparecer a todos os atos do processo, não vai obstruir a justiça e, no final, vai cumprir eventual pena. Para isso que serve a fiança. Então, quem pode arbitrar fiança? O delegado, no ato da prisão, e depois o juiz. Como é que era na lei anterior? O delegado aplicava a fiança nos crimes apenados com detenção e prisão simples, que são as infrações mais leves, nem fazia flagrante, geralmente elas entram na lei 9.099 de infrações de menor potencial, ia direto para o fórum, para pagar a cesta básica, isso e aquilo. O delegado só tinha autonomia nisso. E o juiz aplicava fiança, concedia fiança, naqueles casos, naqueles crimes cuja pena mínima fosse inferior a 2 anos. A pena mínima inferior a 2 anos. O que mudou? Agora, o delegado pode arbitrar fiança em crimes apenados com prisão simples, detenção, reclusão, cuja pena máxima seja até 4 anos. E o juiz não tem mais limite. A lei não trouxe qualquer limite para o juiz. Então, além dos 4, o juiz pode aplicar em qualquer caso que ele entenda, na forma da lei, que cabe fiança. O que mudou também, mudou o valor da fiança. No passado, a gente tinha um cálculo esdrúxulo, baseado no salário mínimo de referência, tinha que fazer uma conta para chegar que valor que era aquele, que era de 1940. Hoje não. Até 4 anos de prisão, o valor da fiança é arbitrado de 1 a 100 salários mínimos. Acima de 4 anos é de 10 a 200. O juiz pode dispensar o pagamento da fiança de acordo com a situação econômica do preso. Pode reduzi-la de até 2/3 e pode multiplicá-la até por 1.000. De acordo com a situação econômica. Agora, essa mudança, qual a consequência dela? Bom, a primeira consequência é que até 4 anos, pena até 4 anos, a pessoa é imediatamente colocada na rua. Isso pega o quê? Isso pega o furto simples,
né, que é o que mais temos. É o que mais temos. Nós temos muita droga, então a pessoa furta para comprar droga. Ele furta para trocar o toca-fita pela droga, ele furta para pegar o eletrodoméstico para trocar com droga, ele furta em casa as coisas da mãe, ele furta o dinheiro da mãe para trocar com drogas. Isso é o que nós mais temos na cidade, é o furto. Ele entra no supermercado e furta. Nesse caso, vai arbitrar fiança imediatamente, desde que apresente os requisitos legais, né? O autor geralmente é muito pobre e ele não vai pagar, ele vai ficar preso. Aí vai para o juiz pode dispensar o pagamento. Entra nesse caso, entra o furto, entra a receptação. A receptação é um crime terrível, porque o receptador compra o produto do furto, ele estimula o furto e ele vende mais barato e quebra o comércio. Né? Ele é que fomenta o crime, o receptador entra. A quadrilha entra, quando mais de 3 pessoas se unem para partir vários crimes, é de 1 a 3, também vai afiançado, vai embora. Né? Hoje, por exemplo, está no jornal, o CD e DVD falsificado, é de 2 a 4, vai lá, o delegado arbitra a fiança, se o cara puder pagar, paga, se não vai para a cadeia, se não vai lá para o juiz dá. Então, mas uma coisa é certa, a fiança, ela sempre existiu no nosso sistema, mas nunca ela se criou raízes, nunca. Por quê? 99% dos nossos presos são pobres. Eles estão furtando o almoço para comer a janta, na expressão popular. Então essa gente não vai pagar a fiança, ele vai ser preso, normalmente vai para a cadeia, vai aqui para a Duartina, vai para o CDP depois, e o juiz analisa lá e dá liberdade para ele sem fiança. Então, quem está achando que o pessoal faz publicidade da lei porque aumentou o valor, ninguém vai pagar isso aí, ninguém vai pagar, vai lá na delegacia e vê a realidade nossa, ninguém vai pagar isso aí. Então, para mim, a fiança, ela mudou muito pouco o nosso sistema, e vai tirar aquele que nunca devia estar lá mesmo, que é o criminoso de pequenas infrações. Por que a lei colocou 4 anos para o delegado, né? E não colocou limite para o juiz? Porque uma pena até 4 anos, no final do processo, ela é cumprida em regime aberto. Então não justifica deixar o cara preso. Sem sentença, eu vou deixar um cara preso que quando é sentenciado, ele não vai ficar preso. Então essa já era um raciocínio que os juízes criminais faziam quando recebiam o auto de prisão, mesmo o delegado não tendo essa autonomia, e nem o juiz podendo arbitrar fiança antes, o juiz pegava e falava, pena até 4 anos, esse cara não vai cumprir pena, isso aqui vai para o regime aberto, botava na rua. Então era assim. Então a lei só sacramentou um negócio que já estava sendo feito, ou que deveria ser feito e não era feito, e agora vai ser feito porque está na lei. Tá? Essa foi a primeira modificação, né? Segunda modificação, não sendo o caso de fiança, né, o juiz não tinha muita alternativa não. Ou o cidadão ficava preso, ou era colocado em liberdade provisória, sem fiança. Né? Então, realmente, o juiz não tinha alternativas. Agora, o que a lei fez? A lei trouxe um negócio chamado medidas cautelares, que são alternativas à prisão, né? Quais são essas medidas cautelares? Então, ao invés de mandar o preso para a cadeia, o que o juiz faz? Ele vai mandar que o preso se apresente no fórum periodicamente para informar e justificar suas atividades. O que é isso? Isso é nada. Isso é nada. O cidadão ir lá uma vez por mês, ele não vai parar de furtar, vai parar de roubar, não. Ir lá uma vez por mês, vai impedir alguém de... Ele vai lá uma tarde, vai lá ver os amigos e tal. Passa não lá. Rouba naquele dia. Naquele momento, porque ele pode sair dali. Outro dia furtaram meu toca-fita no pátio do fórum, no carro da minha cunhada, ainda tive que pagar, pô. Né? O carro da minha cunhada, o cardia estava vivo, fui lá, o cardia abriu um armário e falou, qual que é o seu? Eu falei, infelizmente, não é nenhum desses. Tive que pagar. No pátio do fórum, o cara furtou meu toca-fita. Então, não resolve absolutamente nada. Proibição de frequentar alguns lugares onde ele possa praticar crime, né? Geralmente bares, boates, casas de prostituição. Também não é nada. Agora, veja bem, se você não tiver como fiscalizar, aí é menos que nada, porque como é que você aplica uma medida, não fiscaliza, aí cai no ridículo, cai no descrédito. Acho que o pior é isso, fiscalização, né? Proibição de manter contato com pessoas. Isso é para aquele preso, que ele ameaça a testemunha, isso, aquilo. Mas a vítima, e aí a vítima vai lá, muda a versão. Nesse caso, cabia preventiva. Agora não. Agora você põe a proibição de ele se aproximar da pessoa. Mas o que faz mesmo a pessoa ir lá mudar a declaração não é só o preso ir lá e ameaçá-la. O preso pode mandar alguém. Né? E só de saber que o preso está por ali,
ela já vai, fala, não quero ir. Ela não vai na audiência. Se vai na audiência, ela fala que não o reconhece. Ela fala que era mentira, ela inventa um monte de coisa, aí o cara está absolvido. Então, me parece inócua. Proibição de se ausentar da comarca quando a permanência for conveniente. Olha, faz tempo que eu não mando prender alguém, porque antes a pessoa fugir era motivo de preventiva. Então, para que ele não fuja, hoje tem a cautelar, você vai ter que ficar na cidade. Se você sair, eu mando te prender. Mas faz tempo que eu estou prendendo, que eu não mando prender alguém porque fugiu, viu? Porque não tem para onde fugir. O cara é pobre, o cara mora lá na favela, né? Ele vai fugir para lá, vai ver foragido. É difícil fugir foragido nesse país. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter estrutura. Como é que faz? Outro dia um cara me ligou no telefone do fórum e falou assim, eu queria saber o valor da UFIR. Eu falei, entra na internet aí, entra no Google, vê. Ele falou assim, não, aqui não tem internet, não, que não tem. Eu falei, liga para a prefeitura. Ele falou, não tem telefone, rapaz, isso aqui aqui nós estamos na favela, rapaz, não tem nada. Eu falei, desse jeito. Então, eu vou proibir o cara de se ausentar da comarca, um cara que não sai da comarca, né, já por limitação de ordem econômica. Recolhimento domiciliar no período noturno. Isso aqui é bom, né? O cara, todo mundo que está preso, ele pede liberdade provisória e junto um comprovante de emprego e um comprovante de residência. Esse caso aqui é perigoso. Por quê? Nós vamos dar a medida, porque está na lei, ao invés de eu mandar prender, como ele tem residência fixa, como ele tem emprego, eu dou prisão domiciliar. Ele vai se recolher à noite, aos finais de semana, só pode sair com autorização do juiz. Mas quem vai fiscalizar isso aqui? Diz para mim. Quem vai fiscalizar que o cidadão está lá? Nós não temos gente para fazer isso. O judiciário não tem, a polícia não tem, ninguém tem. É outra coisa que vai cair no descrédito. Aqui tem uma suspensão do exercício da função pública. Essa aqui me parece uma medida boa. Ao invés de prender, que é difícil, prender funcionário público. Olha, é difícil. Primeiro porque os crimes lá de peculato, aqueles crimes contra a administração, tem tudo pena pequenininha. Não pensa que prende por qualquer coisa, não. Mas você pode aplicar a cautelar. Principalmente em agente político, secretário, prefeito, ou aquele grupo lá do Ministério dos Transportes. O que acontece? O cidadão tira dali e põe já no outro estado, põe em um outro cargo público. E o cidadão fica na administração. Agora, se o juiz receber os autos, o promotor requerer, o juiz proíbe ele de exercer função pública. Porque é o exercício da função pública que permite que ele pratique crimes. Então ele não vai para a cadeia, mas também não vai exercer função pública. Internação provisória do acusado na hipótese de crime com violência ou grave ameaça, que os peritos concluíram que ele é imputável ou semi-imputável. Vocês viram na imprensa esse agente penitenciário aí, o Zamonaro. Esse cidadão estava numa cela lá em Franco da Rocha, se não me engano. Se já existisse, e ele estava preso preventivamente. Se já existisse essa lei aqui, o que o juiz podia fazer? Mandar o perito examiná-lo, ia concluir lá que ele tinha uma responsabilidade diminuída por um problema mental, e ele não ficaria ali. Ele iria para o hospital. E no hospital dificilmente teria acontecido aquilo que aconteceu lá. Né? Ele ficaria vigiado, ele ficaria sob efeito de remédios, e provavelmente nós não teríamos um desfecho daquele. A pior coisa que tem é manter louco dentro da cadeia. A pior coisa, porque acontece, o cara se mata mesmo, os outros matam ele. Então comprovou que é louco, o juiz já manda internar, não vai ficar ali aguardando para se matar. Então veja, não vai preso, mas fica interno. Então nesse aspecto é bom. A fiança que eu já disse, e o monitoramento eletrônico, né? Então hoje, ao invés do juiz mandar o cidadão para a prisão, antes ele tem que ver se cabe monitoramento. Ou seja, a pessoa vai usar pulseira, vai... Agora, o monitoramento, eu estive conversando com o pessoal da execução penal, ele é bom, mas ele comporta correções. Essa semana eu li na Veja, mas até então eu não sabia. Esse sinal da pulseira é de celular. Aí teve um juiz que falou, Birajara, 70% não tinha sinal. Mora na favela, não tinha cobertura. Então já pensou você colocar você vai colocar um monitoramento eletrônico e o cara mora num lugar onde não tem sinal de celular? E aí, como é que você vai fazer? E disse que o aparelho é bastante sensível. Disse que teve um preso lá que deu quebra da pulseira 7 vezes numa noite. Ele falou, doutor, não saí de casa, isso aqui eu dormi. Você dorme, você vira o pé, você coça.
Então, disse que é bom, mas comporta correções, né? Então, o juiz vai ter essa alternativa. Ao invés de mandar para a cadeia, ele põe o monitoramento, né? Agora, nós precisamos de uma estrutura para fazer isso. Então, como é que funciona hoje? Até 4 anos, o delegado arbitra a fiança. Acima de 4 anos, o juiz. Não é o caso de fiança, o juiz verifica se cabe uma dessas cautelares aqui. Não cabe, somente em última hipótese, o juiz aplica a prisão preventiva. Tá? A prisão preventiva mudou. O juiz podia aplicar a preventiva em qualquer crimes dolosos apenados com reclusão, não falava em pena. Nos reincidentes, também. Agora a lei é clara, ela fala que só pode aplicar a pena preventiva nos crimes cuja pena máxima for superior a 4 anos. Abaixo disso não dá preventiva. Então tem que usar as medidas cautelares. Depois, a lei diz também que nos reincidentes em crimes dolosos o juiz pode aplicar a preventiva. Depois diz que o juiz pode aplicar a preventiva por descumprimento da cautelar. O juiz mandou o cidadão ficar em casa à noite, ele foi achado na rua, o juiz pode substituir a medida ou aplicar uma preventiva nele. E a lei diz que a preventiva pode ser aplicada também quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça a mulheres. Então a Lei Maria da Penha continua, porque na Lei Maria da Penha, a lesão corporal tem pena de 3 meses a 3 anos, não caberia preventiva. Se a lei não trouxesse essa exceção, a preventiva da Lei Maria da Penha tinha ido embora. Então, no caso de violência contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, deficientes, né, e portadores de doenças. Então, nesses casos, o juiz pode aplicar a prisão preventiva. Agora a lei mudou também o sistema, criou também uma prisão domiciliar para os maiores de 80 anos, né? Então, o idoso cometeu lá o crime, maior de 80 anos, o juiz não dá fiança, não dá cautelar, não dá preventiva, manda para casa. A prisão domiciliar é o recolhimento em sua casa por determinação do juiz e só pode sair com autorização do juiz. Maiores de 80 anos, né? Depois, nós temos o caso também da pessoa que está com grave enfermidade. Era outro problema. Lá na cadeia, a pessoa está com uma grave enfermidade, recolhe na enfermaria, tem que levar no hospital, precisa de escolta. O cara fica no hospital, tem que ficar algemado na cama, fica uma escolta, dá um trabalho danado. Então já resolveram, vai para casa, né? Quando o preso tiver que cuidar de filho com necessidades especiais abaixo de 6 anos. Até aí achei tudo muito razoável, né? Não tem sentença contra ele, ele se encaixa nessas hipóteses, ele vai para casa. Agora tem um último caso aqui, grávida a partir dos 7 meses de gravidez. Por isso, olha, eu vou falar para vocês, eu sou juiz da infância, a gente se sensibiliza, mas eu vou falar, isso aqui é um estímulo para a gravidez no cárcere. É um estímulo, porque você pega um crime grave, um tráfico, uma quadrilha, como nós temos aí, uma organização criminosa, a mulher vai para a cadeia, em 7 meses ela não tem sentença. Ela recebe a visita íntima e ela vai engravidar. Ela vai engravidar, deu 7 meses, ela vai para casa, aí some. Não vai ser preso nunca mais, ainda vai ter essa criança aí. Ou ela leva com ela, se ela não levar com ela, vai deixar com um parente, com um amigo, assim. Essa é a situação. É um estímulo à gravidez no cárcere, né? Então, essas são as principais alterações. Hoje, como é que funciona? O juiz recebe um auto de prisão, ele tem que analisar se a prisão é legal, né? E se ela não for legal, ele tem que relaxá-la. Porque existem 4 situações de flagrante, né? Quando o preso é surpreendido cometendo o crime, quando acaba de cometê-lo, quando é surpreendido com arma, instrumentos, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, ou quando ele é perseguido logo após a infração, em situação que faça presumir que é ele o autor. Então o juiz tem que ver se encaixa nesses 4 casos. Se não encaixar, ele coloca a pessoa em liberdade, independente de fiança, de nada. Num segundo momento, o juiz tem que ver se cabe fiança, se o delegado arbitrou ou não, ou se o delegado não arbitrou, o juiz arbitra, se é cabível. Depois, o juiz tem que ver se cabe essas cautelares, uma a uma, se elas se adequam à situação do preso. Por fim, o juiz tem que analisar se ele tem direito à liberdade provisória e, por fim, o juiz vai analisar se ele vai para a cadeia. Então, veja, a chance de alguém ir para a cadeia diminuiu bastante. E todas as pessoas que estão na cadeia hoje, aqui em São Paulo, são 63 mil presos provisórios, aguardando uma decisão definitiva.
Todos esses casos serão revistos. E com certeza de 10% a 20% vai sair por conta disso e vai voltar para as ruas, né? Então essa é a situação em torno do... Você acredita que uns 20% sai? 20%. Achei que era mais, viu? Vai depender muito do critério dos juízes, como isso será analisado, mas tudo cabe recurso, o tribunal vai analisar, isso vai consumir um tempo, mas vamos falar assim, que impacto inicial, 10% a 20%. Depois que o tribunal analisar, que Brasília analisar, eu acho que sai mais uns 10% aí, então nós vamos bater uns 30%. Bom, eu acho que quem está assistindo desde o início a entrevista teve uma aula excepcional realmente sobre das modificações, bem didática e aliás, algumas coisas eu acabei de entender agora. O poder do delegado aumentou. O poder do delegado aumentou, porque até então ele podia aplicar fiança das infrações punidas com detenção e prisão simples. Hoje ele pode aplicar em qualquer caso pena máxima até 4 anos. Pega o furto, que todo dia tem na delegacia, pega a receptação, pega a quadrilha e pega as formas tentadas, hein? Você pega um estupro, ele tem pena lá de 8 a 12, mas tem uma redução de pena a tentativa, que é de 1/3 a 2/3. Você aplica a fração máxima, cai abaixo dos 4, aí ele poderia arbitrar fiança. Você tem o roubo, que é um crime gravíssimo. Se o roubo for tentado, a pessoa sacou a arma, a pessoa resistiu, dominou o preso, ou ele foi preso por populares ali, ou a polícia acabou de prender, você aplica a redução de pena, cai para menos de 4, o delegado pode arbitrar, né? Agora, a fiança é proibida no tráfico, no terrorismo, na tortura, no racismo e na ação de grupos militares, a ação de grupos civis e militares contra a ordem democrática. Nesses casos, a lei expressa que veda. Mas o resto, se você pegar as formas tentadas, tirar a causa de diminuição, a pena vai cair lá embaixo, vai ficar por conta do delegado. Se o delegado não arbitrar, vai para o juiz. Se o juiz não der, a parte entra com o HC no tribunal, o tribunal dá. Então, o negócio vai longe, né? Essa preocupação da mídia aí, também você vai sair 20%. Aquela preocupação do esvaziamento dos presídios. Não é tanto assim também, né? Se você levar em conta que nós temos cerca de 170 mil presos provisórios, Brasil, 20% dá 35 mil. 30% já vai para 51 mil. Mas tem cela com 40 negros. Você tira 20%, sai 8. Você tira 20%. Fica 30 ainda. Se a lei não for aplicada na sua plenitude, no outro dia já está completa, no final de semana, né? Então, realmente, nessa época de frio ainda diminui um pouco o fluxo, mas realmente o que interessa é que a lei seja bem aplicada e que só vá para a cadeia quem precisa. O que interessa é que a cadeia corrija. Porque a cadeia não resolve também, né? Que a cadeia corrija, a pessoa não volta. Porque entrar sempre entra. Agora, se os que saem voltarem, realmente vai chegar um momento que vai ficar inviável, né? Vamos ver o que o telespectador pergunta para o doutor Maiting. Neuza do Centro. Doutor, eu pago cestas básicas para uma instituição de Bauru. Às vezes, por dificuldade, pago em até 4 dias após o vencimento. Mas quando é efetuado o pagamento, encaminho o comprovante e isso causa algum problema ou não? Grande abraço a vocês dois e a todos da TV Prevê. Provavelmente ela cometeu uma infração que é regida pela Lei 9.099. São crimes cuja pena máxima são inferior a 2 anos. Nesse caso não tem nem processo, a parte se compromete e paga a cesta básica. Se ela atrasou uns dias, eu tenho certeza que não vai acontecer nada. O importante é que pague, né? O máximo pode acontecer o juiz pedir para justificar por que atrasou. Mas esse prazo é muito pequeno, né? A gente sabe, a pessoa tem dificuldade econômica, todo mundo tem. O que não pode é deixar de pagar, ou ficar um tempo muito grande, né? Fátimo Alberto Silva. Olá, professor. Gostaria de saber do entrevistado, se ele fosse um dos ministros do Supremo, qual seria a sua decisão no caso do Batiste? Olha, é o Beto do Parquinho que está perguntando para você. Olha, isso deu uma má repercussão para o Brasil lá fora, né, doutor? Isso é uma conjectura, né? A decisão está lançada, havia uma decisão anterior que cabia ao presidente decidir. Depois, quando entrou o novo pedido, eles só analisaram se devia ser decidido ou não. Eu, particularmente, não extraditaria, que tinha um parecer da Comissão de Refugiados pela não extradição. O Supremo já havia reconhecido que não era o caso de extradição e me parece que por fatores apenas de ordem ideológica, o governo decidiu manter esse cidadão aqui.
né? Então, eu particularmente votaria pela extradição, né? Mas a decisão está tomada e merece ser respeitada. Mas a o decisão Supremo é no não foi voto. contra, ele falou que é competência do presidente. Mas né? o Supremo declarou expressamente que era o caso de extradição, Claro. mas que cabia. E aí ele não pode mesmo? Aí ele disse que não Ele podia decidiu rever, que não, né? porque entenderam que a discricionária do presidente, cabia ele que cabe representar o Brasil nas relações exteriores e que a opinião dele devia prevalecer, né? E o Supremo não reviu a decisão, muito embora essa última votação foi por voto vencido, foi por 6-3, né? Teve 3 ministros lá, o Gilmar Mendes, a Ellen Grace e mais um que não concordaram com esse entendimento, que acabou excluindo do Poder Judiciário a apreciação dessa questão, né? E que, como a Ellen Grace disse, o exercício da cidadania, o exercício da soberania nacional se faz cumprindo com os tratados. E não você exerce a soberania dizendo eu não cumpro e azar, porque eu sou soberano. Né? E haverá consequências. Já pensou se eles boicotam a Copa do Mundo, que não vem? Eles vão tomar providência ao seu tempo, né? E nós vamos sentir a consequência. Veja, o time de areia foi jogar na Itália, jogaram laranjas nele, turistas podem ser hostilizados. Isso tem consequência, né? Agora vamos aguardar o tempo. Agora a decisão do Supremo está tomada, merece ser respeitada. Qual que é a sua avaliação sobre a decisão do Supremo sobre a união gay? O Supremo, ele equiparou as uniões homoafetivas à união estável, né? A união estável está regulamentada hoje pelo Código Civil e por algumas leis esparsas. Então, hoje, no nosso país, é reconhecido como entidade familiar a união homoafetiva, que tem as caracteres da durabilidade, da publicidade, da permanência, né? Então é considerada uma unidade familiar. Quando ele equiparou, ele disse o seguinte, que deve ser aplicado o mesmo sistema jurídico. Tá? Então hoje, entre os casais homoafetivos, existem os deveres de lealdade, de respeito, de assistência mútua e de educação, guarda e sustento dos filhos menores. Como na união estável entre homem e mulher, a união homoafetiva, ela também pode ser provada de qualquer forma, por documento público ou privado. O que os homossexuais estão fazendo? Estão fazendo escritura pública para documentar a união, tá? E também, pela legislação, tem direito à pensão, tá? Tem direito à meação, morreu um ou tem metade do patrimônio conseguido na constância da união, tem direito à sucessão, né? O parceiro homoafetivo, ele é herdeiro também, além de meiro, ele é herdeiro, tá? E eles têm que somar esforço para criar os filhos. O Código Civil diz que os conviventes na união estável... Os filhos antes ou os filhos adotados? Não, o que é de cada um, essa filiação, poderia até tá haver prevista. uma adoção unilateral, adotar o filho do outro, isso é possível. Na união estável, pode ser feita adoção. Então, como é o mesmo sistema jurídico, na união homoafetiva, eles também têm direito a fazer a adoção de crianças. Aqui nós temos vários casais cadastrados ou pretendentes individuais. Alguns até já receberam crianças. Agora, o que tem causado mais polêmica é que está na lei que qualquer dos conviventes pode requerer, que os conviventes podem requerer a conversão em casamento da união. Se eles têm o mesmo sistema jurídico, eles também podem. E aí, o que está acontecendo? O Supremo não entrou nessa questão, na minha opinião, até propositalmente, para não causar celeuma. Ele falou assim, vamos dizer que é o mesmo sistema jurídico, depois eles que peçam. E futuramente, se chegar aqui, a gente decide. Então já estão pedindo, aqui em São Paulo já foi convertida uma união homoafetiva em casamento. Essa conversão e as outras que surgirão, elas causam assim uma celeuma muito grande, principalmente no meio religioso. Agora, é interessante entender por que é assim. Por quê? Para entender, nós temos que compreender a história do casamento, né? O casamento ele é um instituto muito antigo na humanidade. Ele tem uma fase primitiva, que o selvagem
pegava lá a mulher por quem se interessava, capturava, levava para sua caverna. Isso não tem interesse histórico. Ele estava relativamente organizado em Roma, onde existiam 3 formas: confarrégio, coempio e o usus. Confarrégio é o casamento da classe patrícia, era o casamento religioso e era caracterizado por um bolo de trigo dado aos deuses, o que estilizado chegou ao nosso bolo de casamento. A coempio era o casamento da classe baixa. E o usus era a aquisição da mulher pela posse, pelo tempo. Tá? Esse instituto do casamento ele foi regredindo, evoluindo, chegou um momento que bastava apenas, não tinha mais formalidades, bastava apenas que as partes dessem o seu consentimento, tivesse capacidade de consentir e desse seu consentimento. Foi nesse momento que a igreja avocou o casamento para si, dizendo, olha, o casamento é um sacramento da igreja, né? E o casamento voltou para os tribunais eclesiásticos. E esse casamento que nós temos hoje, até na forma disciplinada da lei, ele foi disciplinado pela igreja no Concílio de Trento, de 1543 a 1560. Aí o que aconteceu? O Brasil, ele teve colonização portuguesa. Os portugueses eram católicos. Eles vieram para o Brasil, então não havia problema do casamento ser regido pelas leis da igreja, porque a colonização era de um povo católico. Só que com o tempo vieram os imigrantes para cá e queriam casar, e não havia casamento fora do rito da igreja, e eles não eram católicos. Aí em 1861 surgiu a primeira lei do Estado regulando o casamento de acatólicos, de pessoas que não eram católicos. E em 1890, quando houve a proclamação da República, afastou-se definitivamente o poder do Estado com o poder da Igreja. E o casamento, a partir de então, passou a ser unicamente regido pelas leis do Estado. Então a Igreja não tem que ficar escandalizada com a opção do Supremo e nem com a opção dos casais homoafetivos de procurarem o casamento. Eles não estão procurando o casamento da igreja, na concepção da igreja, no sacramento da igreja, união de homem e mulher para a procriação, para a criação dos filhos, aperfeiçoamento do sentimento, união eterna. Não é nada disso. O que as uniões homoafetivas procuram no casamento é a segurança jurídica das leis. É que ele tenha assegurado o seu patrimônio, a sua assistência, a sua ameação na parte que ele construiu, a sua herança no caso de morte, poder criar os seus filhos na forma da legislação. Então, eu acho que a igreja não tem. A igreja continue a fazer o seu casamento no rito da sua religião, do que ela permite. A igreja não permite que homossexuais casem lá, então que não faça. Agora, se o homossexual cair no cartório, quer converter a sua escritura de união estável em casamento, isso é problema dele, não tem nada a ver com a igreja. Então, e ponto final. E vamos conviver assim com a nossa tolerância, que sempre foi a tônica do nosso país. Tem bastante pergunta. Eu deixei você falar bastante, porque hoje você está muito didata. A explicação está fantástica. Mas procura responder meio rapidamente agora, porque tem um montão de perguntas aqui, vamos dar atenção para o nosso telespectador. O Reginaldo da Vila São Paulo pergunta: eu gostaria de saber por que em uma ação por danos morais, num determinado caso, o juiz extingue por considerar o caso um mero aborrecimento. Já um outro juiz, no mesmo caso, julga essa ação por danos morais. Eu gostaria que o senhor tentasse explicar isso. Tá, o dano moral ele tem previsão constitucional e tem previsão no Código Civil, ou seja, é o preço da dor, né? E o juiz, quando julga, ele exerce a sua convicção, o seu entendimento a respeito do caso. A parte prova o fato e o juiz extrai dele a consequência, se aquilo lá provoca dano moral ou não. Então pode acontecer de, num caso, eu entender que naquele caso não cabe dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, meros desgostos, mero contratempo, que é próprio da sociedade. E outro juiz, no mesmo caso, ele entender de outra forma. Mas existe o recurso. Quem foi favorecido, acha que foi prejudicado, porque teve o seu caso tomado como um mero aborrecimento, ele deve recorrer ao tribunal, tá? E o tribunal pode reformar ou não a decisão. Se for no juizado especial, ao colégio recursal. E hoje nós temos as turmas de unificação de recurso, né? Então essas questões, para que não haja essa disparidade, elas poderão ser unificadas. Mas isso vai, a princípio, como está posta aqui em ação, vai do entendimento de cada juiz. Quem não concordou, recorra.
O Hélio do Jardim Araruna. Doutor Ubirajara, quando uma pessoa está sem habilitação, ela pode estar circulando com automóvel, mesmo com o IPVA vencido? Que lei é essa que desde o momento que você denuncia alguém assim, na polícia, não tem como fazer apreensão, só se o carro está em circulação? Acho isso injusto. Que lei é essa? Olha, veja, se a pessoa está dirigindo sem habilitação, está praticando um crime. Acho que eu digo 309 ou 306 do Código de Trânsito, dirige sem habilitação. Mas é lógico que ele tem que ser pego, se ele está dirigindo, ele tem que ser pego na direção do veículo. Não é mesmo? Não tem como você prender alguém por dirigir sem habilitação se ele não está dirigindo. É próprio da infração que ele seja surpreendido na... E como também eu penso que o IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Motores, né, que deve ter como fazer a propriedade do veículo... e a sua circulação, depende também do veículo circular ou não, se a parte não circula, né? Mas essa questão é uma questão de ordem tributária que eu não trabalho com ela. Melhor o senhor recorrer à Fazenda Pública do Estado e lá eles tiram suas dúvidas. Mas do crime é isso, há necessidade de estar dirigindo. Está dirigindo, né? O Pedro Valentim pergunta: doutor Ubirajara, hoje em Bauru, mais uma operação da Polícia Federal prendeu empresários e está em diligência e investigação de mais 12 pessoas. Esses empresários que foram presos, na ótica do senhor, já terão direito à fiança? Depende de qual crime, né? Eu não sei qual crime que lhes é atribuído, né? Se tiver nesses limites de pena, o delegado pode arbitrar acima o juiz, senão nós entramos no sistema das cautelares e, por fim, a liberdade com ou sem fiança é preventiva. Mas tudo vai depender da tipificação. Essas diligências devem estar em sigilo. Já caiu na imprensa porque já prendeu alguém, mas elas devem estar em sigilo, então a gente não sabe porque qual é a tipificação jurídica do que eles estão sendo acusados, né? Precisa saber do que está sendo acusado, né? Dona Olga do Bauru 16, ela está adorando o programa, diz que a explicação do senhor foi fantástica. Você vê que o meu elogio não era gratuito, né? Eu digo até telespectador. Hoje o doutor Beiting está calminho, quando ele vem bravo, aí é diferente. Beleza ainda a explicação dele. Queremos mandar um grande abraço à dona Nilza Nobre dos Santos, seu marido, que sempre prestigia a TV Prevê. E diz que o cardápio do meio-dia em sua casa é um enfoque regional. Grande abraço ao professor Duda e ao entrevistado. Luiz Tadeu, do Jardim Petrópolis. A pessoa que não paga pensão alimentícia certamente vai presa. E quando o prefeito rouba a merenda escolar do próprio filho, será que também vai preso? Qual a diferença? São diferentes. Primeiro, o dever do pai para com o filho, ele é baseado no pátrio poder, né? Então, se o pai se assume a obrigação de pagar pensão num acordo ou numa separação, ele não paga, ele está sujeito à prisão civil. Se o prefeito subtrai algum bem público, ele pratica o crime de peculato, deve ser processado, ao final poderá ser condenado ou absolvido e poderá sofrer uma pena. São duas coisas distintas. Agora, pensão alimentícia já não tem direito não tem. A prisão alimentícia, a prisão administrativa, não tem direito a... não teria nem cabimento, né? O cara deve 10 conto para a mulher, paga 500 de fiança, está na rua, né? Ter o cartão de débito recusado, mesmo tendo saldo suficiente no banco, pode dar indenização ao prejudicado por passar vexame em uma fila? Quem está perguntando é o André Matheus do Meiridota. Pode. Isso é o que se chama no Código do Consumidor de defeito do serviço. Ou seja, o serviço não tem aquela qualidade que dele se espera. O banco te ofereceu o serviço, você paga pelo serviço, você tem saldo, usa o cartão. Muito embora tenha saldo, não é efetivada a operação. Pode caracterizar o defeito de serviço pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem direito à indenização pelos danos materiais e morais decorrentes disso. Agora, veja bem, existem algumas situações que pode caracterizar mero aborrecimento, né? Eu peguei um caso, né, que a pessoa chegou no caixa, foi passar o cartão e não tinha lá estava fora do ar.
estava fora do ar o sistema. E ele teve que se deslocar ao banco, que era nas proximidades. Ele entrou com uma ação. Eu disse que era mero aborrecimento. O sistema eletrônico de débitos é um sistema monstruoso, e a facilidade que nos proporciona, ela importa também em você, em dado momento, por conta de uma sobrecarga do sistema, alguma coisa, um defeito técnico, você ficar alguns momentos sem. Então nós temos que analisar bem a situação. A princípio é defeito. Pode gerar indenização, pode não gerar, né? De acordo com a caracterização do fato. Então, às vezes a gente julga alguma coisa, a pessoa pergunta aqui, depois fala, o juiz julgou de um jeito aqui, depois lá na TV ele falou do outro. Então, é caso por caso, hein? É caso por caso. Isso aí está parecendo alguma coisa que eu julguei, porque eu faço juizado também, juizado especial cível. Eu julgo ações cíveis de até 40 salários. Então tá cheio disso aí. Às vezes a parte pergunta, né? Isso são coisas que eu julgo, se é mero aborrecimento, se não é. Vai de acordo com o caso, né? Assim, para responder em linhas gerais, né? É o que eu lhe disse. Para o juiz criminal, você acha que ficou mais fácil a coisa? Não, para o juiz criminal ficou mais trabalhoso, né? Você tem que vencer todas essas etapas para você concluir. E isso dá trabalho. Você tem que ler, tem que analisar, tem que sentar, tem que digitar. Não é mesmo? Está cada vez mais trabalhoso. Está cada vez mais trabalhoso. Infelizmente, hoje foi mais uma explicação fantástica que realmente todos nós aprendemos com a explicação do Dr. Maiting. Mais alguma coisa, Maiting? Não, eu gostaria de agradecer à TV pela oportunidade que me deu de vir aqui esclarecer a população a respeito de um assunto bastante interessante e que causa uma inquietação no seio da sociedade. Acho que as questões foram colocadas de uma forma razoável, de modo que todos pudessem entender e, sobretudo, cumpri-las, principalmente no que diz respeito à união homoafetiva, né, que nós vivemos num país, tradicionalmente temos tolerância religiosa, tolerância contra as opções de ordem sexual, e que isso deve ser respeitado como respeitamos todas as pessoas que nos procuram, que precisam da gente, que convivem no meio social, na família, na sociedade. Só assim nós vamos construir uma sociedade cada vez mais harmônica e mais perfeita. Doutor, obrigado pela presença, viu? Bom, hoje nós estamos encerrando aí a enquete com o pessoal de Duartina. Só amanhã? Hoje não é sexta? Eu já estou na sexta, eu estou sempre adiantado. Então é amanhã, que o Valdir já me corrigiu lá. Por enquanto, só 6,9% da população de Duartina concorda em que se aumente o número de vereadores em Duartina. 93,10% não concorda. Amanhã nós vamos encerrar essa enquete. O povo de Duartina ainda continua entrando no site da TV Prevê, www.tvprev.com.br, e diz se concorda ou não com o aumento do número de vereadores. O prestígio dos vereadores está em baixa do modo geral, né? Amanhã a gente encerra Duartina e entra Bariri. Bariri respondendo se concorda ou não, né, com o aumento de vereadores em Bariri. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.